E estamos ao vivo, estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Graças a Deus, mais uma vez aqui ao vivo com vocês, aqui no nosso canal de conversa, né, no Facebook. E estou muito feliz da gente estar aqui juntos novamente. E eu vou responder hoje algumas perguntas de umas mãezinhas muito desesperadas com seus filhos adolescentes, porque a maioria delas acha que são aborrecentes, que é difícil demais lidar com eles, e eu entendo, eu sei como é. Passei por isso com meu filho mais velho, Tiago, que agora já tem 32 anos, mas não foi assim com a Thalita, de 18. E o que fez a diferença foi a maneira como eu lidei diferente com os dois. E o escotismo me ajudou demais, nesses quase 20 anos que eu tenho de experiência, em lidar com os jovens no movimento escoteiro. E também, para quem não me conhece, se tem algum colega novo aí, meu nome é Valquíria Lobo, e eu estou aqui toda segunda-feira às 21 horas, e também lá no YouTube às 20, para a gente conversar sobre os nossos filhos adolescentes, tá bom? E eu espero de verdade que isso te ajude, e se você tiver dúvidas, pode me perguntar, a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá, a pergunta de hoje. Por favor, me ajude. Minha filha tem 10 anos, ainda é mocinha, mas a pré-adolescência veio com tudo. Tido vindo de uma só vez. Acho que tudo vindo de uma só vez. Seios crescendo, criando curvas, dramas, teimosias e tudo mais. Até então eu estava conseguindo lidar, mas de uns dias para cá comecei a ver que ela está muito vaidosa. Antes ela era toda criançona. Eu tinha que pedir para ela vestir uma roupinha melhor e tal. Agora ela está toda se arrumando. Fui então revirar as coisas dela e encontrei declarações dela para um menino, mas daquelas que a gente faz só para gente mesmo quando está na cidade. Desde esse dia estou estudando qual a posição que eu terei em relação a isso. Mas hoje tomei um golpe. Fui olhar a mochila dela e estava lá, um bilhetinho dele para ela, marcando de se encontrarem na pracinha onde o ônibus escolar deixa eles. Gente, eu tô horrível. Não falei nada com ela. Tô aqui só nervos, perdida, pois não quero que ela se feche para mim. Faço de tudo para manter o diálogo com ela e sei que se for radical com relação a isso, ela vai fazer tudo escondido. Pelo amor de Deus, me ajude, eu tô perdida. Ai, mãezinha, nosso bebezinho vai crescendo e a gente fica perdida mesmo, né? Olha, Marley, minha amiga, chefe Alfredo, chefe P, como é que tá o nosso querido? Tá recuperando? Que bom vocês aqui, gente. Obrigada, viu? Um super beijo para vocês. E olha a situação dessa mãezinha, gente. 10 anos a filhinha dela. E já tá dando indícios aí de que, né, já chegou a tal da adolescência, a tal da pré-adolescência. Olha só, eu sei que é muito complicado e eu sei que a gente meio que se choca, a gente não espera. Os filhos da gente crescem depressa demais. A gente não acompanha, a gente não tem tempo de ver. E, na verdade, tem razão, mãe. 10 anos é muito precoce, né? Para estar já aí de namoradinho, de marcar encontro e tudo mais. Mas tem duas coisas que eu queria pontuar com você, mãezinha, que é assim, ó. A primeira ai, esse panda maravilhoso. Que gracinha. Obrigada, chefe Alfredo. A primeira é o seguinte, é inevitável, tá? Para algumas pessoas vem mais cedo, para algumas vem mais tarde, mas a gente precisa se dar conta de que eles crescem e crescem depressa. Um dos maiores pontos de conflito e de angústia dos pais de adolescentes é justamente não se dar conta de que, assim, a partir aí desses 10, 11 anos, eles realmente deixam de ser crianças e começam a migrar para uma nova fase desse videogame. Eu falo que ser mãe de adolescente é igual videogame. Aliás, mãe de filhos, né, de qualquer idade, porque eles vão mudando mesmo
de fase igual aos videogames, né? Ah, chefe Karen tá por aqui também. Bem-vinda, querida. Muito obrigada por estar sempre acompanhando, viu? E na verdade é isso, né? Eles crescem e a gente não se dá conta ou a gente não se prepara para isso. A gente sabe que vai chegar um dia, mas a gente está sempre imaginando que vai ser um dia muito lá longe, muito, é, sei lá, de forma muito. A gente acha que vai ser uma coisa especial, que vai vir um convite escrito à mão no nosso nome, né? Nos alertando, olha, a partir de agora, seu filho vai começar a entrar na adolescência, e não acontece assim. De repente, a gente toma esse choque, né? Então, a primeira coisa que eu queria considerar com você, mãezinha, é que não tem jeito, não dá para segurar, tá? Por mais que a gente entenda que 10 anos ainda é uma criança, ainda é cedo, né? A partir de agora não dá mais para segurar, né? Para alguns, como eu disse, vem mais cedo. E assim, eu acho que você não precisa ficar tão preocupada por ela estar marcando o encontro, né, com um amiguinho, porque isso, na verdade, é bem comum, sabe? É, mas assim, o que para a gente parece um fim do mundo, para eles, na verdade, é só um ensaio, né? Eles estão assim descobrindo, né? Eu vejo lá no grupo de escoteiros, gente, é tão bonitinho, eu fico tão apaixonada. É, eu vejo os corações deles batendo, né? Os olhinhos brilhando, assim. A gente está em acampamento e de repente eu vejo que fulaninho ou fulaninha, que é de determinada patrulha, de um grupinho, não sai da porta do campo da outra patrulha. Ah, é inevitável. Quando isso acontece, eu já sei que tem coraçãozinho batendo e as primeiras paixões chegam. E a gente não precisa querer impedir isso ou adiar isso, né? A segunda coisa que eu queria te dizer, então a primeira é assim, vai chegar mesmo, não tem jeito, tá? Eu sei que a gente se surpreende e a gente não se prepara para esse momento, né? Ninguém nos prepara para isso. De repente eles estão lá. É igual quando a gente acha a camisinha pela primeira vez nas coisas do filho ou da filha. Dá um pavor, o coração dispara de um tanto, é um susto, né? A gente realmente se assusta. E a gente se assusta porque a gente tem medo, né? Tem medo de que eles ainda não estejam maduros suficientemente para lidar com as consequências, né? Olha, Alessandro Scarulis por aqui, que bom! Chefe Lu, Carolina Meirelles, a Carolina está falando assim: meu filho está me dando muito trabalho, está muito nervoso e não quer fazer as tarefas da escola. Ixi, não se, obede é? Não se obedece às regras em lugar nenhum, principalmente na escola. Ele faz acompanhamento com psicóloga, isso é muito legal, viu? Mas não quer mais ir porque ela impõe regras. Não sei mais o que fazer, ele só tem 8 anos. Nossa, tão cedo, Carol. Já falo já com você, tá bom? Ah, o chefe Frigo por aqui também. Já já te respondo, Carol. Deixa eu só concluir essa pergunta dessa mãezinha aqui que tá com outra também, com 10 anos, né? Então, como eu falei, primeira coisa, aceita. É, pode parecer cedo, e eu até acho que seja um pouquinho, né, 10 anos, mas assim, olha, do jeito que a nossa sociedade está organizada e com o acesso que inevitavelmente nossos jovens têm hoje a uma série de informações que antigamente nós não tínhamos, é até de se esperar que eles amadureçam nesse aspecto, é, precocemente, né? Então, primeiro conselho que eu te dou, mãezinha, é acalma seu coração, respira fundo, aceita, ela tá no comecinho da jornada dela para virar a fase do videogame, tá? E é daí para frente, não tem mais como segurar mesmo. É ilusão você achar que há o que você possa fazer para retardar esse processo. Esse processo já começou e não tem como voltar atrás,
tá? O que eu te recomendo é assim, ó, aceita que nem tudo ela vai contar para você. Eu conheço muitas mães que têm a ilusão de que serão as melhores amigas dos filhos, só que isso não acontece, gente. Não é assim que acontece, sabe? Eles têm medo. Ah, meu amigo, chefe Félix está por aqui também. Esse daqui também é chefe de escoteiro, ele entende bem dessas coisas que eu estou falando. Então, assim, ó, não adianta a gente querer reverter esse processo, já começou, e não adianta a gente ter a ilusão de que os nossos filhos vão nos contar 100% de tudo o que vai acontecer na vidinha deles. Isso não vai acontecer. Aceita, tá? E não pense que isso é porque você fez algo de errado, onde foi que eu errei, por que que ele não confia em mim? Não é isso, mãe. É natural na fase de desenvolvimento do ser humano que ele queira, de alguma maneira, se desvincular um pouco da, da influência da família neste momento, porque a família até então era tudo que representava a infância. E nesse momento em que sua filha já está mais vaidosinha, já está começando a ter interesse pelos meninos, ela está agora trilhando um caminho em que ela vai buscar autonomia, em que ela vai buscar autoconhecimento, ela vai buscar entender quem é ela, né? Se ela é o patinho feio ou se ela é a garota mais linda da escola, porque eles ficam oscilando nesses dois conceitos, né? Nunca sabem direito quem eles são e estão em busca de saber quem eles são, em busca de tomar o espaço deles no mundo, né? É uma metamorfose que acontece dentro da criança e do jovem e é sofrido para eles. E como eles próprios não se entendem e a nossa sociedade ainda tem muito de tabu, muito de repressão, eles têm medo de te contar tudo e serem incompreendidos e serem rejeitados, né? Eles têm uma das dúvidas que a maioria dos adolescentes tem é: será que eu sou normal? E nosso papel de pai e de mãe tem muito a ver com impor limites, com colocar as rédeas, né? Carol, que estava falando ali que a psicóloga também estava colocando regras e seu filho não está aceitando, né? Nosso papel de mãe é colocar regras, nosso papel de mãe é dar direcionamento. E isso soa um pouco como repressão. Então, às vezes, eles têm vontade de fazer algumas coisas e eles sabem que a gente não vai deixar. Então, não adianta, porque eles não vão querer confiar de contar tudo o que eles estão sentindo. Até porque eles não contam tudo o que eles estão sentindo para ninguém, né? Às vezes acontece deles sentirem confiança em um ou outro amigo, né? Mas geralmente é aquele amigo que está vivendo a mesma situação, que está sentindo as mesmas emoções, e aí pinta um clima, pinta uma oportunidade e ele sente que pode confiar e pode se abrir, né? Mas geralmente com os adultos, principalmente aqueles adultos que têm o papel de orientar, de direcionar, de dar os limites, raramente eles vão buscar orientação, vão buscar contar tudo, tá? E aceita, isso não quer dizer que ela não confie em você, não quer dizer que ela não goste de você, tá? É simplesmente uma fase normal do desenvolvimento que ele tem mesmo que se afastar. Mas aí eu te recomendo o seguinte, mãe, eu não sei até que ponto você já conversou a respeito de sexualidade, a respeito de relacionamento amoroso, né? A respeito de relacionamentos abusivos, a respeito de limites, de até onde uma moça deve deixar um rapaz mandar na sua vida, né? Mas essas conversas, se não aconteceram ainda, está na hora de acontecer. E está na hora de acontecer de uma maneira muito limpa, muito natural, muito tranquila, sem aquele pavor que nós temos, sem aquela vergonha que nós temos de falar com os nossos filhos a respeito disso, e sem a ilusão de achar que conversar a respeito disso vai
como se diz, chamar mais a atenção do jovem para esses fatores, como sexualidade, vai despertar neles curiosidade. Pelo contrário, quanto menos eles sabem a respeito disso, quanto menos eles têm informação, quanto menos eles sabem o que vai acontecer, mais difícil é eles lidarem com tudo isso, tá? E não falando a respeito disso que você vai retardar esse momento em que ela vai estar, né? De repente aí no seu primeiro beijo, no seu primeiro amor, né? Mais para frente, que não seja agora, né? Mais para frente até em relacionamento sexual, né? E ela precisa de toda a sua orientação. Conversa, mãe. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube que eu falo a respeito de como conversar sobre sexualidade com seus filhos adolescentes. Inclusive, eu comecei a conversar com os meus filhos pequenos. Eu tenho até um livrinho que eu guardo até hoje, que fala conversando sobre sexo entre 6 e 9 anos, né? A gente começa a conversar sobre sexo com as crianças naturalmente, assim como a gente conversa sobre não sair mais peladinho, né? Quando são pequenininhos, né? Pequenininhos mesmo, é comum andar de calcinha, andar de cuequinha, né? Ficar peladinho, pequenininhos que eu digo 2, 3 aninhos, né? Mas aí vai chegando uma certa idade que a gente percebe que eles precisam cobrir suas partes, não pode ficar assim expostos, e a gente fala a respeito disso, né? A gente orienta, a gente diz, olha, não pode, tem que cobrir, né, a calcinha, não pode mostrar. E da mesma maneira que a gente fala com naturalidade sobre isso, a gente deve falar também a respeito de coisas mais sérias, né? Então, quando começarem as perguntas, como é que os bebês vão parar na barriga da mamãe, é para a gente responder direitinho, né? É, dentro do limite da idade, mas sem omitir as informações, porque a partir do momento em que há a curiosidade, eles já estão preparados para receber a informação, tá? E se não houve essa conversa ainda, o que você precisa agora é justamente conversar com sua filha. Não precisa dizer que você sabe do encontro, não, mas não entenda isso também como se ela fosse te esconder as coisas. Ela simplesmente não vai compartilhar todas as experiências dela com você. Agora, se ela estiver bem orientada, se ela saber o que a espera, se ela souber que como se defender, né? Não só de relacionamentos que vai começar até agora, mas também sobre se proteger de pedofilia, se proteger de, de relacionamentos abusivos, até de amigas, né, que tem ciúmes demais, que fica limitando a pessoa, tudo isso você precisa começar a dar munição. Eu costumo dizer que é dar munição para eles, porque nós não temos condição de proteger os nossos filhos 24 horas por dia, né? Então, a gente precisa que eles mesmos saibam se proteger, tá? E a única maneira da gente fazer isso é dando munição para eles, dando informação, dando orientação, né? E sempre se colocando à disposição, sem invadir o espaço deles, mas dizendo que entende, tá? O principal fator de evasão desses jovens de querer falar com os pais é que eles se sentem criticados, eles se sentem constrangidos com as conversas, principalmente quando a gente conversa num tom, achando que eles são ingênuos demais ou bobinhos demais, ou que eles não estão na idade, sabe? Quando a gente diz isso, olha, você tem 10 anos, você não está na idade de fazer essas coisas. Mas como que ela vai lidar com isso, mãe? Se ela não está na idade, mas dentro dela ela está sentindo isso, está sentindo aquela primeira paixão, né? Aquele primeiro amor. É uma coisa até inocente, mas ela está sentindo. E quando você diz você não tem idade para isso, o que que ela recebe de informação? Eu não sou adequada. Tem algo de errado comigo. E aí a autoestima dela vai lá para baixo
E quando ela tem a autoestima dela abalada, ela fica enfraquecida para ela mesma lidar com as coisas que vão vir naturalmente na vida dela, tá? Então, recapitulando o que eu estou te dizendo, primeiro, ela já cresceu, né? Eu sei que te assusta, eu entendo o que você está sentindo, mas não tem como frear esse desenvolvimento. Se ela já está sentindo vontade de se arrumar toda, né? Se ela já está escrevendo bilhetinhos se declarando para um rapazinho, chegou. Não tem como tampar o sol com a peneira, não tem como dizer, ai meu Deus, onde foi que eu errei, o que eu posso fazer? Proibir, trancar dentro do quarto, amarrar numa corrente, não tem como. Aconteceu já chegou a hora dela. Por mais que pareça cedo, né, e eu sei que assusta a gente, eles são sempre nossos bebês, a gente sempre acha que eles não estão prontos, mas o que dá para fazer agora é conversar, é não criticar, tá? Orientar, dar as informações que ela precisa para lidar com isso, inclusive dizer que é precoce demais chegar a um ponto de namorar, né? Mas de uma maneira que ela não sinta que você está subestimando o sentimento dela, tá? Faça perguntas. É, como que eu converso com os meus adolescentes, com os meus escoteiros? Eu chego numa vibe de dizer assim: olha, parece que eu vi uns olhares. Será que tem alguém que está apaixonado? Né? Parece que eu vi alguém olhando para você com um olhar assim um pouco mais interessado. Será que eu estou enganada? E aí eles vão se abrindo aos poucos, vão, né? Tal. E aí a primeira reação deles é medo. Eles tentam, eles ficam meio apavoradinhos assim, com receio de receber uma bronca, de receber uma recriminação. E quando eles percebem que eu estou curtindo aquele sentimento junto com eles, eles relaxam e começam a confidenciar, né? E para manter essa confidência, primeiro a gente tem que respeitar esse momento deles, orientar de uma maneira muito tranquila, muito aberta, sem recriminar, porque o sentimento já está lá, mãe. Não adianta você dizer que ela não tem idade para isso. Passou essa fase, ela já está sentindo. Não tem como parar o tempo, né? E vai tranquila, tá? Confia na educação que você deu para sua filha, dá as orientações, diz para ela que você está ali se ela precisar de alguma informação, e não recrimina, não tenha uma postura crítica. O problema é que nós pais temos uma postura crítica demais, né? E, e às vezes a gente não deixa que eles percebam que aquele processo é natural. A gente os apavora um pouco, tá bom? Ó, a Aline Lobo tá aqui. Ah, Aline Stephanie! Tudo bom, linda? Chefe Rita, você por aqui também. Deixa eu ver o que o chefe Alfredo falou. Chefe Val, sabemos que na fase da adolescência a autoestima é muito baixa. Como podemos ajudá-los? Porque normalmente o que falamos não tem o mesmo peso da palavra de um amigo. Verdade, chefe Alfredo. Eu vou até anotar essa sua aqui, viu? E vou anotar da Carol também. Vamos já falar a respeito disso. Vou anotar aqui para eu não esquecer. O que a Carol tinha falado? Meu filho está me dando muito trabalho, está muito nervoso e não quer fazer as tarefas da escola. Não se obedece às regras em lugar nenhum, principalmente na escola. Ele faz acompanhamento com a psicóloga, mas não quer mais ir porque ela impõe regras. Não sei mais o que fazer, ele só tem 8 anos. Então, Carol, 8 anos e ele não quer fazer as tarefas de escola. Você sabe que eu conheci um rapazinho assim? Ele se chama Tiago, hoje ele tem 32 anos. Sabe o que está acontecendo na vida do Tiago? Não pedi permissão para falar, mas eu vou pedir permissão para o meu Tiago primeiro para ver se eu posso dizer.
Mas em resumo, em linhas gerais, assim, o que aconteceu com o Thiago é que desde o pré-primário ele não gostava de estudar. E com 8 anos, a idade do seu filho, ele já matava a aula, tá? Quando ele chegou na faculdade, ele ficou há 6 meses para terminar o curso e abandonou a faculdade. E durante muitos anos ele não queria saber, né? Eu falava, eu insistia, eu tentava mostrar para ele a importância de ter pelo menos um curso superior, costumava brincar com ele, falava, pelo menos você não vai para a cadeia comum. Lógico que isso é só uma brincadeira. E só que tem hora que não tem muito o que a gente fazer, né? Aí a gente deixa. E aí chega um momento em que ele próprio vai atrás de resolver isso. Hoje eu estou vendo meu filho indo atrás de fazer prova, indo atrás de correr atrás de uns prejuízos, né? Que teria sido muito mais simples, muito menos sofrido, se tivesse seguido o conselho da mamãe, mas quando chegar a hora ele vai atrás. Então, ó, com relação ao seu filho, insista, tá? Com 8 anos ele ainda não tem autonomia para tomar as decisões da vida dele. Tem também, olha, eu já fiz bastante live lá no YouTube, porque aqui eu respondo as perguntas dos pais, assim, né? Pontualmente. Mas lá no YouTube, nas quartas-feiras, às 20 horas, eu estudo um assunto mais profundamente, e aí, assim, eu procuro dar um passo a passo, eu procuro dar uma orientação, alguma coisa prática que você consiga colocar já, né, em andamento para você já ver os resultados desses aconselhamentos que eu dou, tá? E lá eu dei também algum tempo atrás dicas de como ajudar o seu filho na questão escolar, né? Então, tem várias dicas lá que podem te ajudar. A questão do psicólogo, insista, tá? Mesmo ele não querendo ir, faça alguns acordos com ele. A sua postura, você vai ter, assim, bastante trabalho mesmo, como você chamou, né? Vai ter que insistir nisso, né? Insistir na psicóloga, insistir na escola, não tem muito jeito, né? Mas às vezes a maneira como a gente coloca as regras funciona melhor. Eu não conheço direito seu filho, as coisas que você falou aqui, Carol, elas não me dão muitos subsídios, mas eu estou inferindo, ou seja, eu estou assim meio que adivinhando que talvez o seu filho tenha um temperamento mais forte. Tem 4 tipos de temperamento, e eu vou anotar aqui, eu vou acabar fazendo uma live lá no YouTube a respeito dos temperamentos e de como lidar melhor com eles. Vou anotar aqui. Live temperamentos. Tem 4 tipos de temperamentos, Carol. 2 deles são mais voltados assim, ao que a gente chama de temperamento forte. São aquelas crianças mais expansivas, que demonstram uma energia maior, que eles querem impor a vontade deles. A gente chama assim de temperamentos da raiva, que o sentimento principal ali que predomina é a raiva, é a proatividade, né? É, meu netinho de 3 anos, ele é desse temperamento, de um desses dois, né? Aquele que quer fazer as coisas por si só, que quer ser independente. A gente vai tentar ajudar ele a montar o brinquedo, ele fala, licença, mas assim, já empurrando, licença, que ele quer fazer ele mesmo, não tem 3 aninhos ainda, ele quer comer, e ele come sozinho, né? De pegar ali com o garfinho ou com a colher e levar a comida à própria boca. Ele insiste em fazer as coisas por si só. É esse tipo de temperamento. Tem 2 que são assim mais expansivos, né? Tem outros 2 que são mais retraídos, mais recolhidos. São aquelas crianças mais tímidas, aquelas crianças mais reservadas, né? E pelo que eu estou entendendo, talvez o seu filho seja de um desses temperamentos mais combativos, né? Mais que a gente chama de temperamento forte, né? E aí o que acontece? Dependendo do seu temperamento, né? E de como as regras são impostas para ele, dependendo do temperamento que ele tem, ele vai sim se rebelar contra essas regras, e aí que ele vai querer fazer do contra, e mesmo sendo tão novinho aí com 8 anos, você vai perceber que ele tem
necessidade de estar mais no controle, né? Inclusive, o nome de um desses temperamentos é justamente controle, né? O controlador. E aí, tem muito de você negociar, e uma dica que eu posso te dar é tentar não lutar todas as batalhas, sabe? Tentar dar para ele a maior autonomia que você puder dar, nas coisas que não são relevantes, sabe? Às vezes nós pais queremos impor tudo do jeitinho que a gente quer. Então é a roupa que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, e a gente não deixa nenhuma margem para que o próprio jovem, a própria criança, faça algumas escolhas, né? E para esse tipo de temperamento que eu estou, assim, imaginando que seja o seu filho, essa questão dele não obedecer às regras está justamente na maneira como essas regras são colocadas para ele, né? Então, por exemplo, vamos tomar banho, mas é agora, e tem que ser agora porque é a hora de tomar banho, pronto, acabou. Não funciona com crianças e jovens desse tipo de temperamento, né? Aí você pode tentar negociar algumas coisas. Tem coisa que é inegociável e ele vai ter que aceitar, ponto final, não tem discussão, né? Mas tem coisa que dá para a gente flexibilizar e aí o jovem passa a sentir que ele tem um pouco de controle e isso sacia, e isso acalma essa esse temperamento até agressivo às vezes, entende? Então é muito mais a maneira como a gente lida do que o temperamento do jovem em si que determina, tá? Eu anotei, eu vou fazer uma live sobre temperamentos, vou fazer depois de amanhã, tá bom? Já vou mudar aqui a minha agenda, porque eu entendo, Carol, que essa sua dúvida aí é bem difícil de. Se prepara, vai dar trabalho sim, e quanto mais passar o tempo, pior vai ficar. Você vai ver quando chegar a adolescência o que vai acontecer, viu? Se prepara que vai piorar ainda mais. Mas se você aprender desde agora como lidar com esses temperamentos, você vai verificar que não é tão difícil assim. Que é desafiador, sim, mas que dá para levar e que dá para vencer e de maneira assertiva, de maneira que funcione, tá bom? Sem muitos traumas, tá? Eu espero que eu tenha te respondido, te dado uma luz aí e acompanha lá. O meu canal no YouTube é youtube.com/C de canal e /Valquíria Lobo, do jeitinho que tá aqui, com WK, tá bom? Me acompanha lá, quarta-feira eu vou falar sobre temperamentos, aí eu acho que eu vou conseguir te ajudar mais profundamente com esse tema, tá bom? E aí o chefe Alfredo estava falando, né, da questão da autoestima que é muito baixa. Como podemos ajudá-los? Porque normalmente o que falamos não tem o mesmo peso da palavra de um amigo. E não tem mesmo, chefe Alfredo. Você que também é chefe de escuteiros, você sabe que quando eles começam a falar, né, um para o outro, eles começam a realmente considerar a opinião do colega. Na verdade, chefe, eles ouvem sim o que a gente fala, tá? Mas eles meio que estão confrontando com outras opiniões e com a autoimagem, né? O que que acontece? Às vezes a gente tem uma postura assim de cobrança muito grande em cima do jovem, ou então a gente acaba perdendo um pouco a medida no quanto a gente cobra ou o quanto a gente dá, né? E eu percebo assim, eu sei exatamente qual é o caso que você está falando. Eu até mencionei outro dia, né? Que eu falei, nossa, você é tão linda, né? Fez curso para ser linda? E ela me olhou assim como se eu fosse, né? Tivesse perdido o juízo. Falei, como assim, linda? Nada a ver. E isso é realmente indício de que a autoestima está meio abalada. Aquela questão de procurar uma psicóloga talvez ajude, né? Porque o que está faltando ali é poder conversar com. Falar mesmo, falar. Às vezes é mais. O que a gente pode fazer é mais ouvir, né? Deixar a pessoa falar, do que a gente tentar dar uma solução ou tentar encontrar uma, uma, uma resposta.
A gente não precisa oferecer as respostas, a gente precisa acolher as perguntas. Não sei se está fazendo sentido para você, mas assim, quando tem aqueles temperamentos também, né, que bate de frente, né, que quer impor sua vontade, mas também tem eu chamo de preguiça de viver, mas não é bem isso, é aquela apatia, né, aquela postura que não se encanta por nada, né? Raramente a gente vê um sorriso, raramente a gente vê uma empolgação com alguma coisa, né? E isso vai deixando nós pais assim extremamente preocupados e fragilizados e de mãos atadas. A gente não sabe muito como lidar com isso, né? Eu acho que o que está faltando aí, na verdade, é um canal de poder expressar. Precisa se expressar, precisa falar. É isso que ela está precisando, né? Para ela própria chegar às conclusões dela. Essa questão de não se achar tão bonita, sendo linda como é passageiro, tá? Isso quando as coisas se ajeitarem aqui dentro com o tempo, ela vai voltar a ter uma visão mais realista de suas próprias potencialidades, das suas próprias qualidades, né? O que dá para fazer hoje é promover para ela um canal em que ela possa expressar, continuar fazendo o que você já faz, de permitir que ela tenha contato com os amigos. Eu sei que ela tem uns amigos prediletos, né? Que ela fica mais perto, que ela conversa mais, que ela dança mais, e são pessoas que têm o mesmo tipo de dificuldade, e aí eles se acolhem, né? Então, resumindo, o que a gente pode fazer não vem com resposta pronta, não vem com solução, né? Faz perguntas, deixa a própria pessoa encontrar suas soluções, sabe? Tá fazendo sentido? E deixa conviver mais com os amigos, né? E assim, você e a chefe Adri já têm feito um trabalho maravilhoso como pais, né? Permitindo que ela seja quem é, não caindo na armadilha de cair na armadilha mesmo daquelas contestações, né? Às vezes fala uma coisa assim que parece que é para testar a gente, ou fala alguma coisa muito fora do esperado para ver se a gente ataca ou se a gente, né, reprime. E vocês têm acolhido de uma maneira extraordinária, de uma maneira tranquila, né? E eu tenho percebido aí em você um exercício e uma melhoria, né, visível de ir deixando, de ir aprendendo a lidar com isso, tá? É ter calma, paciência, né? E talvez ver se consegue oferecer para ela essa oportunidade, talvez de um psicólogo que possa ouvir, para que ela possa se abrir. Eu sinto que existe uma necessidade de expressão muito grande e ela não consegue extravasar essa necessidade que está gritando dentro dela, né? E ela precisa falar, ela precisa se expressar, viu? Então, talvez essa questão do psicólogo ajude, tá bom? Eu espero que tenha dado uma luzinha aí, tá? E se qualquer coisa, vamos conversando. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Aqui, a Carol. O temperamento dele é forte mesmo. Eu já imaginava, viu, Carol? Pelo que você está falando. Olha, a Deise está por aqui. Obrigada, amiga. Que bom que você está aqui, prima. Viu, gente? Então, deixa eu ver uma outra perguntinha aqui. Ah, aqui, ó. Por favor, me ajude. Estou em total desespero. Achei que fosse só coisa de jornal, mas está acontecendo na minha própria casa isso. Descobri que o meu filho de 14 anos está cortando os pulsos. Isso é tentativa de suicídio, não é? Tem umas cicatrizes que já parecem mil, deve ser meio. Tem umas cicatrizes que já parecem meio cicatrizadas. Ou seja, faz tempo que ele faz isso. Como eu não reparei nisso antes,
estou desesperada, por favor, me ajuda, o que eu faço? Ah, mãezinha, você sabe que isso é realmente, assim, uma coisa bastante preocupante. Essa questão que você está falando chama automutilação, né? E é muito comum nos adolescentes, principalmente, acontece com criança também, tá? É mais raro, mas acontece. E acontece muito com jovens, na maioria aí entre 12, 13 até uns 17 anos, mais ou menos, é muito comum. Eu já tive um caso de um rapazinho lá no grupo escoteiro que fazia isso, né? E a gente procurou ir atrás de saber o que fazer. Nesse caso, olha, eu não tenho como te ajudar efetivamente, tá? As coisas que a minha experiência, os meus estudos, eles não são suficientes e não são especializados nessa área. O que acontece é um problema realmente de saúde mental, tá? Tem a ver com depressão, tem a ver com uma dor emocional tão grande, que o jovem ele provoca uma dor física no seu próprio corpo, que é para aliviar um pouco a dor que ele sente por dentro, tá? Isso é uma coisa realmente grave, mas não é algo que dê para a gente resolver numa conversa aqui no YouTube, tá? Não é com conselhos de amigos, ou aqui no Face, né? Que a gente está no Face hoje. Não é com conselhos de amigos, não é com, por mais, assim, ó, não é com padre, não é com pastor, não é na igreja, não é em curso sobre temperamento, sobre psicologia, não é assim que a gente ajuda esse tipo de caso. Esse caso precisa realmente de apoio de profissional da área de psicologia. Dependendo do caso, o psicólogo pode encaminhar até para psiquiatria, tá? Não é assunto para a gente tratar sem ser com coach, com conversa amadora, tá? Isso realmente necessita de apoio psicológico, precisa de terapia, precisa de profissional da área de psicologia ou quiçá psiquiatria para realmente conseguir desatar esse nó aí. E não é tentativa de suicídio, tá, mãe? É diferente. E você mesmo disse que ele já tem umas cicatrizes mais antigas, né? Pelo que eu entendi do que você escreveu. Significa sim que ele deve estar fazendo isso já há algum tempo. Eu imagino que o seu jovem deva estar apresentando uns sintomas assim, mais de estar mais calado, estar mais trancado no quarto, não querer sair de casa, não querer fazer muitas coisas, né? E um sintoma que aí fica para os outros pais o alerta, porque você, graças a Deus, já descobriu, e agora que você descobriu, você tem condição de procurar imediatamente. Mãe, não é para protelar, não é para esperar, não é para empurrar com a barriga. É para você amanhã cedo, e largar o que você tiver e ir atrás de um profissional de psicologia ou psiquiatria e procurar ajuda profissional, tá? Isso precisa sim de acompanhamento com um profissional da área de psicologia e psiquiatria, tá bom? Não adianta ajudinha na escola, não adianta ajudinha na igreja. Isso é coisa séria que precisa ser tratada imediatamente. Não protela. Você pediu a minha ajuda que eu te dou é a seguinte: vá procurar um profissional de psicologia. É sério, é grave, tá? Você perguntou se isso é tentativa de suicídio. Não, não é, tá? Tentativa de suicídio geralmente é diferente. Dá a impressão de que ele está tentando se matar, porque eles vão cortando, e às vezes corta assim, né? Por exemplo, o pulso é uma região muito perigosa, né? Que pode aí cortar uma veia importante, uma artéria importante, e acabar tendo aí uma hemorragia séria, né? E levar até a óbito. Esse tipo de atitude comum nos jovens
Pode sim levar a óbito, mas não é intencional, tá? Ele não é como se fosse uma espécie de toque. Eu vou fazer assim uma comparação meio grosseira, só para eu tentar te explicar um pouquinho como é que funciona. Mas sabe quando a gente minha mãe tem um problema psiquiátrico, né? E ela tá com um toque de se beliscar. Ela belisca o rostinho dela, né? Sem perceber. Sabe roer unha? Sabe quando a pessoa rói unha sem perceber que está roendo unha? É algo parecido, tá? Só que, obviamente, muito mais profundo, né? E assim, pode ser nos pulsos, pode ser nas pernas. Geralmente, esse tipo de machucado, ele é feito em locais que eles podem esconder. E aí, fico alerta para os outros pais, né? Porque você já descobriu, você vai imediatamente procurar ajuda profissional. Para os outros pais é o seguinte: se recolheu demais, mudou de temperamento, mudou de comportamento muito bruscamente, se recolheu demais no quarto, se recolheu demais, assim, não quer mais sair, não quer mais fazer nada. Começou a usar blusa comprida, mesmo quando está calor. Começou a se recusar a ir a fazer atividades, por exemplo, esportes, educação física, que é atividades em que ele teria que usar um shorts, uma blusa de manga curta. Pode ter certeza que tem sim aí algum indício e ele pode estar se automutilando, chama cutting, de cortar. Cutting, cutting, em inglês, de cortar, é o verbo cortar. Os especialistas falam que isso não é uma tentativa de suicídio, mas é um pedido inconsciente de socorro, tá? Esse jovem está tendo dificuldades sérias em lidar com suas próprias emoções e ele precisa de ajuda profissional urgente. Não protele, não banalize, tá? Esse assunto é sério, pode evoluir sim para uma coisa mais séria, e no mínimo dos mínimos, ele está sofrendo, e sofrendo profundamente, e precisa de um apoio para sofrer, para parar com esse sofrimento. Tá bom, mãezinha? Não banaliza, não bobeia, não. Vai atrás amanhã mesmo de apoio psicológico. Eu não estou falando isso para te deixar apavorado. Dorme tranquila hoje, tá? O que eu quis dizer com procura amanhã mesmo é, às vezes a gente fica deixando para amanhã. Sabe quando a gente tem que fazer uma coisa, a gente sabe que é importante, mas a gente deixa para o dia seguinte, e o dia seguinte vira semana seguinte, e depois passa o mês, e quando a gente vê, passou o ano, e a gente não toma providência? Esse não é um caso para entrar nesse ciclo de protelar. Esse é um caso para tomar providências imediatas, tá? Porque quanto antes você procurar ajuda, mais cedo vai conseguir ajudar seu filho a reverter esse quadro de sofrimento emocional que ele está vivendo, e mais rápido você consegue estancar esse processo que pode sim vir a, a, a chegar a um quadro sério de doença mental, depressão, ansiedade e até tentativa de suicídio no futuro, tá bom? Ah, o chefe Alfredo, maravilha, com certeza. Tamo junto, chefão. Ah, minha amiga chefe Rose chegou, Renata Bruno, Luciana, tudo bom? Obrigada por estar aqui, viu, gente? Tá, mãezinha, então com relação a essa questão aí do seu filho que está se cortando, procura imediatamente ajuda profissional, tá? Com relação a isso, é a única ajuda efetiva que eu posso te dar, é te aconselhar a não deixar para depois, imediatamente procurar ajuda profissional porque ele sim tem condição de te ajudar de verdade nesses casos, tá? Gente, eu queria aproveitar essa pergunta e assim, ó, recapitular com vocês, assim, eu tenho muita experiência com adolescentes, eu lido com eles há quase 20 anos, numa abordagem, assim, bastante diferente. Quem é do movimento escoteiro sabe que é uma coisa bem atípica mesmo, é uma relação não de autoridade, mas como se fosse um irmão mais velho brincando junto, curtindo junto, fazendo travessuras juntos, mas sempre numa linha assim de orientação afetuosa,
leve, né? E isso faz com que a gente tenha acesso aos coraçõezinhos deles e eles acabam confidenciando para a gente muitos dos sofrimentos deles, das, das dificuldades deles, né? Que a maioria de nós pais acaba assim banalizando. Não por mal, mas porque a gente já passou por isso, já superou e sabe que esses grandes dramas da vida deles não são nada demais. Só que a gente se esquece que para eles isso é muito importante, isso é muito realmente significativo. E quando a gente chega a dizer, ah, bobagem, isso daí é frescura, a gente desconsidera o que ele está sentindo e ele se sente incompreendido. Eles costumam dizer, ninguém me entende, minha mãe não me entende. E nisso sim eu posso te ajudar e posso te ajudar bastante. Eu tenho plena convicção de que eu tenho condição de te ajudar a levar a adolescência do seu filho numa, numa relação mais gostosa, mais leve, mais harmoniosa, né? Eu tenho condição de te ajudar, tenho plena certeza disso, para que nem a sua vida, nem a vida do seu filho adolescente seja tão difícil, tão pesada quanto foi a minha com o meu filho mais velho, e hoje eu reconheço, com o conhecimento que eu adquiri, que foi tudo culpa minha, no sentido assim, de que dá para a gente abordar de uma maneira diferente e ser mais assertivo nos resultados, certo? Sabe? Que nós pais temos sim como fazer diferente e melhor, tá? Quando eu falo foi tudo culpa minha, é quase uma piada, porque as mães se culpam por tudo, não é verdade? Os pais também, né? Onde foi que eu errei? Não é que a gente errou, não, é que ninguém explicou pra gente como é que a gente deve falar. Paula Peri, que bom você por aqui. Vitor Oliveira, meu amor, que saudade, que bom que você está por aqui, querido. Olha só, então, com relação a essas coisas da adolescência, essas preocupações, essas inquietações, né? A ingratidão do filho adolescente, esses problemas que a gente tem deles não quererem estudar, não querer arrumar o quarto e tá sempre implicando e mentir, essas coisas todas eu tenho plena condição de te ajudar. Mas tem coisa, gente, que é só profissional da área de saúde mental que tem condição de ajudar. Não adianta procurar coach, não adianta procurar igreja, não adianta procurar alguém que seja especialista em adolescentes, como eu me considero ser, mas que não tem a formação específica em saúde mental. Isso é assunto sério e não com essas alternativas que a gente trata disso, tá? E a saúde mental eu tenho aprendido principalmente, né, com a experiência com a minha mãe, né, que teve alta recentemente de um tratamento longo que ela fez para depressão. Minha mãe sofreu de depressão por 16 anos e aí fez uma semi-internação, um tratamento intensivo, e nesse processo todo eu tenho aprendido que, assim, ó, essas doenças mentais, depressão, ansiedade e outras, né, essas são as mais comuns na adolescência. A maioria de nós, a gente não consegue entender isso como uma doença de verdade. E eu entendo que essa nossa dificuldade vem muito de que não tem um sintoma visível, né? Não é algo que você. Uma fratura, por exemplo, um machucado, tá aqui o machucado no braço, né? A gente vê o sangue, a gente vê aquele negócio ali inchado, inflamado, vê o osso para fora, não sei. A gente vê que é uma doença, a gente vê que é algo que precisa de um médico, que não adianta, né, pegar um band-aid e pôr em cima, né? Que não adianta só dar um chazinho. A gente percebe que aquilo lá é algo sério, que tem que ir no médico imediatamente. Por quê? Porque a gente está vendo, está ali, né? O sangue está jorrando ali. A gente imediatamente toma as providências. Agora, a saúde mental, ela não tem assim algo concreto para a gente ver. E muita gente confunde, acha que é frescura, acha que é falta de força de vontade. Gente, quantas vezes eu já ouvi falando assim, até meme, sabe, de Facebook, de WhatsApp, uma enxada, sabe, enxada de carpinar? Fala assim, antigamente não tinha depressão e era esse o remédio que a gente tinha. Olha, isso é um absurdo tão grande. Se a pessoa que fez essa piada soubesse
a bobagem que ela está fazendo e ajudando a disseminar um conceito tão distorcido, porque não tem nada a ver com força de vontade, não tem nada a ver com capinar, viu? Não tem nada a ver com isso. É uma doença real, tão difícil de tratar quanto uma fratura exposta. E com o agravante ainda de que muita gente ainda não acordou para a gravidade do assunto. Ninguém discute que quando seu filho quebra o braço, você corre com ele para o hospital. Ninguém discute isso, mas eu vejo todos os dias, gente falando que é frescura, que é falta de apanhar, que é falta do que fazer, falta de vergonha na cara, e não é, gente, absolutamente não é. É tão grave e tão doença quanto é uma fratura. E a gente vê o absurdo que é alguém falar assim, vai trabalhar que essa fratura passa. Faz sentido para você? Assim, não, vai, um pouquinho de força de vontade, sai dessa cama que você vai sarar dessa hemorragia. A gente sabe que é um absurdo falar assim. E, no entanto, a gente não sabe, não estão falando para a gente o suficiente de que as doenças mentais, como depressão e ansiedade, também não têm a ver com força de vontade e levanta dessa cama e deixa de frescura, viu? Por favor, não tomem isso como algo banal assim, porque pode ser grave, pode ser muito grave, tá bom? Deixa eu ver. Nossa live já está bem longa, eu acho que eu não consigo responder mais alguma pergunta hoje. Deixa eu ver se a próxima aqui. Aqui, ó, gente, estou muito triste. Eduquei minha filha tão certinho como deve ser. Sempre amigas, conversamos bastante sobre tudo e ela sempre me contou as coisas. Hoje ela veio me dizer que está cansada, que quer morrer. Ela veio chorando me contar que em março ela mandou nudes para um menino da escola e as fotos se espalharam pela escola e isso não tem mais fim. Fiquei sabendo hoje disso e um buraco se abriu na minha frente, porque ela sempre foi orientada a tudo. Como ela pôde fazer isso? Onde foi que eu errei? Mãezinha, não foi você que errou, amor, nem ela, tá? Por mais que a gente fale, às vezes eles vão sim meter os pés pelas mãos, né? E esse assunto realmente é aterrador, e o que eu te recomendo nesse caso é mudar ela de escola, tá? E o mais importante de tudo, fortalece a, a resiliência dela. Resiliência é aquela nossa capacidade de superar as dificuldades e manter a serenidade, tá? Na adolescência é muito difícil tudo porque eles entendem todas as situações com muita intensidade. Então, uma situação dessa que aconteceu com a sua filhinha é realmente aterradora para ela, né? Acolhe, não julga, não briga, tá? Eu sei que você não entende como ela pôde fazer isso, porque a gente acha que só conversando eles vão estar livres de todas as armadilhas em que eles podem cair. Mas não é assim que funciona, sabe? Nós mesmos adultos, a gente sabe de um monte de coisa, mas quantos de nós adultos já não caímos naquele golpe do telefone, que agora já tá, né? Já caiu de moda, mas quantas pessoas não caíram no golpe do telefone, daqueles bandidos que ligavam e simulavam que estavam sequestrando um filho, um parente, e dava instrução e mandava depositar dinheiro. Lembram disso? Lembra quando isso era mais comum, né? Até o pessoal realmente ficar esperto. E assim, muitas das pessoas que caíram nesse golpe, elas já sabiam que podia acontecer, mas elas eram envolvidas de tal maneira na situação que elas ficavam realmente paralisadas, né? E a sua filha, ela é
jovem, né? Se nós adultos, às vezes, mesmo sabendo das coisas, a gente cai nos golpes, né? Como que uma jovem só de ouvir falar não vai cair? Acontece, acontece. E não significa que a gente não deva conversar, não. A gente deve sim. Quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente instruir, quanto mais a gente der munição para eles, mais fortes e mais preparados eles vão estar para se livrar dessa situação. Não significa que isso garanta que não vai acontecer. De repente, ela realmente foi aí vítima de uma pessoa mais ardilosa, mais habilidosa, ou mesmo, nem tanto, às vezes ela simplesmente se apaixonou e caiu no velho conto do vigário, né? Que é tão comum. Se fosse minha filha, eu perguntaria para ela se ela quer mudar de escola, eu proporcionaria isso para ela. E assim, ó, o tempo vai apagar isso daí, tá bom? Não sei se de repente procurar um psicólogo pode ajudar, né? Mas tirá-la desse ambiente e procurar realmente assim, deixar o tempo passar. Tem que tomar suas providências legais também, né? Mas quanto menos você envolvê-la emocionalmente nesse processo de, sabe, ir para a delegacia e procurar realmente responsabilizar quem fez isso. Se for maior de idade, mete na cadeia. Mete na cadeia. O diabo é que nem sempre é, né? A maioria das vezes eles são menores também, né? Mas tem que fazer contato com esses pais, tem que falar com os pais do rapaz que divulgou essas fotos, né? Ele tem que ser responsabilizado por isso, os pais têm que saber disso, tá? Para que ele não faça novamente, né? Agora, com relação a ela, é dar colo, sabe? É dar colo, é acolher, é, ela já está se sentindo mal o suficiente por ter sido tão boba, por ter sido tão inocente. Então, você dizer que ela foi inocente é só colocar assim álcool na ferida. Não vai ajudar em nada. Ela já sabe que deu mancada, ela já sabe que, que foi ingênua, né? E o que a gente pode fazer agora é fortalecer para que ela não leve isso como um trauma incapacitante, que a deixe incapacitada de ter relacionamentos saudáveis no futuro, né? É aquele negócio, a gente cai, a gente tropeça, mas aí a gente levanta e a gente segue em frente, tá? Eu tenho grudado aqui na minha frente uma frase, tô lendo aqui, tô olhando para lá agora. Não há quem não consiga, há quem desista, né? E quanto mais a gente ajudar nossos filhos a se reerguerem e tentar de novo, mais eles vão conseguir superar todas as dificuldades. Eu realmente sinto muito. Eu já vi isso acontecer uma vez, foi uma amiguinha nossa lá do grupo escoteiro, foi bem difícil, foi muito triste, ela realmente ficou muito fragilizada emocionalmente, mas isso já faz bastante tempo. A minha filha tem 18. Eu acho que faz uns 5, 6 anos, né? E passou, né? Hoje a moça tá aí linda, superou, tá bem, tudo passa, tá bom? Acolhe, dá colo para ela, não julga, não critica mais não, procura conversar, né, com os pais, do rapaz que fez isso, mas deixa ela meio longe dessa discussão, tá? Quanto mais ela participar das providências que você vai tomar para que isso não aconteça com outras moças, mais ela vai se ferir, mais vai doer mais na ferida dela, sabe? Mas é necessário agir, né? A gente não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça. Ah, Rose, lembro bem dessa frase. 2014? Foi isso, Rô, que aconteceu? É isso mesmo, 2014, faz 5 anos, né? Foi bem, bem triste, né? Mas a gente supera, não é isso? Olha, eu acho que a gente talvez não esteja falando da mesma pessoa, viu, Rô? Não tenho certeza, depois a gente fala em particular.
Eu tô falando de uma mocinha que realmente mandou nudes de verdade, né? Frontal, de cima e de baixo. E foi um rapazinho que ela estava paquerando que convenceu, e ela mandou mesmo, e ele espalhou mesmo. Não sei se a gente está falando da mesma situação, não. Foi um pouquinho diferente, né? Que foi alguém, era uma, talvez você esteja falando de um caso em que apareceu uma moça, né, de foto nua, que era parecida com essa outra pessoa que a gente conhece. Não é desse caso que eu tô falando, não. Tô falando de outro que foi realmente a moça que mandou, tá? Mas foi mais ou menos nessa fase aí, 2013, 2014. Mas passa, né? Supera, tá bom? Faz isso, mãezinha. Acolhe, dá colo. Se for possível para você, muda ela de escola, sim, né? E entende que isso acontece, né? Pode acontecer com qualquer um, tá? O que menos ajuda nesse momento é julgar, sabe? É julgar, é dizer como você pôde, é dizer como você foi ingênua. Eu já te expliquei tanto, isso não ajuda. Isso definitivamente não contribui para que ela supere essa, esse momento difícil, tá bom? Para ela que é adolescente, então deve ser pior ainda, mas ela vai superar, tá bom? Você pode ajudar dando colo para ela, defendendo, acolhendo, tá bom? E confiando que ela vai aprender a lição, não vai acontecer de novo, tá bom? Gente, de verdade, eu espero que eu tenha contribuído, eu espero que essas nossas conversas, tanto de quarta quanto aqui de segunda, ajudem, né, a gente pensar uma maneira diferente de lidar com esses adolescentes. Minha meta de vida é fazer com que menos pais usem o termo aborrecente para falar dessa fase bonita, mas sofrida, né, da vida dos seus filhos que estão crescendo. Eu vejo muitos pais aí é, em dor também, sofrendo também, as mães principalmente, se sentindo rejeitadas, se sentindo é, desprestigiadas, sentindo que não são reconhecidas por tudo que fazem e sofrem, né? E não sabem o que fazer, às vezes ficam desesperadas, tenta de tudo e não dá certo. E eu realmente espero contribuir para que isso seja mais leve, seja mais tranquilo de lidar, tá? E que a gente supere esse momento de uma maneira mais assertiva, né? Nos tornando mais próximos dos nossos filhos, mas sem perder a autoridade de mãe, porque nós não somos amiguinhas, nós somos mães. Cabe a nós um papel que não tem outro. Amiguinhas tem muitas, né? Mãe, só uma, tá? Então, para a gente não confundir aí esses papéis, mas sem ser o carrasco, sem ser a pessoa que mais provocador na vida já tão difícil dos nossos adolescentes, não é verdade? Tá bom? Então, fica com Deus, a gente se fala quarta-feira, vou falar sobre temperamentos, não perde, tá bom, Carol? Pessoal, aí também vai ser bem interessante. Aposto que vocês vão gostar. Olha, meu amigo Silvio Camargo tá aqui também. Um beijo, gente. Fica com Deus. A gente se vê na quarta. Tchau, tchau.